Olá, gente, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Livro Durante. Hoje eu convido todos vocês para estar compartilhando desse novo projeto que é muito importante e de grande responsabilidade, que vai ser estar compartilhando com vocês o estudo de toda a vida de Jesus de Nazaré, tá? Do nascimento até a ascensão, segundo a revelação do livro de Urântia. Então vai ser revelando os mistérios de Deus, do universo, da história mundial de Jesus e de nós mesmos. Então, se eu te dissesse que Jesus não nasceu em dezembro, que não houve uma estrela mágica guiando pastores e que o massacre dos inocentes tem um contexto político muito mais profundo. Então vamos iniciar uma jornada épica, tá? A história de Jesus de Nazaré como você nunca ouviu. Essa nova série baseada na fonte mais detalhada sobre a vida do mestre. E a estrutura da fonte? A estrutura da fonte, gente, vai ser o livro de Urântia, tá? Ele é dividido em 4 partes, mas esta série será dedicada integralmente à parte 4, que é a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, esta é a narrativa mais completa sobre a jornada de Jesus, desde o nascimento até a ascensão. E a autoria e a credibilidade. Também é fundamental entender a origem desses documentos. Essa narrativa não é uma especulação, mas sim uma revelação auspiciada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, operando sob a supervisão de um diretor Melquisedeque. A base primária dessa história foi fornecida por um ser intermediário secundário que, de forma fascinante, esteve anteriormente ligado à custódia supra-humana do apóstolo André, garantindo uma perspectiva única e privilegiada. Então, para começarmos essa jornada da história mais completa de Jesus, mergulharemos hoje no documento 122, que é o nascimento e a infância de Jesus. Tá? Vamos desvendar a humanidade real do Mestre, a vida em Nazaré e o desenvolvimento progressivo de sua mente em Urântia. Então, lembrando aí, para quem não for estudante do livro de Urântia, sempre que mencionar a palavra Urântia, vai estar se referindo ao nome do nosso planeta Terra, tá? Esse é o nome do nosso planeta, Urântia, segundo os reveladores. Então, esse documento 122, o nascimento e a infância de Jesus, ele está dividido em 11 sessões, ok? Começa na sessão 0, nascimento e a infância de Jesus, e vai até a sessão 10, Herodes age, ok? E aqui está a sessão 8, o nascimento de Jesus, onde vai ser revelada a verdadeira data de nascimento de Jesus. Então vamos começar pelo documento 122, o nascimento e a infância de Jesus. Vamos começar pela sessão 0 e no final de cada sessão a gente vai estudando junto, tá? Vamos compartilhando aqui lendo aqui, estudando junto todo o documento do livro de Urântia, começando pela sessão 0 e no final de cada sessão a gente faz um pequeno resumo para que cada um possa ter a sua melhor reflexão, ok? Então vamos iniciar, né, na graça do Papai do Céu. Gratidão pela respiração e de que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Então vamos na graça. Documento 122, seção 0.1. Dificilmente será possível esclarecer de modo pleno sobre as muitas razões que levaram à escolha da Palestina como a terra para a outorga de Micael, e especialmente sobre a razão pela qual a família de Maria e José fosse selecionada como o núcleo imediato para a vinda desse Filho de Deus em Urântia. Após um estudo da informação especial sobre as condições do mundo segregados, preparados pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como o planeta onde cumprir a sua outorga final. Depois dessa decisão, Gabriel fez uma visita pessoal a Urântia, e pelo resultado dos seus estudos do grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e seus povos, ele decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a outorga. Depois que Micael aprovou essa decisão, Gabriel destacou a comissão familiar dos 12, selecionada dentre as mais elevadas personalidades desse universo, e despachou-a para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Quando essa comissão terminou seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia e recebeu o informe que designava 3 casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão,
as famílias igualmente mais favoráveis ao outorga em prospecto para a encarnação projetada de Micael. Dos três casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino outorgado. Então, essa primeira sessão do documento 122, ela inicia nos mostrando a escolha da Palestina, dos hebreus e da família de José e Maria, que é um ponto onde estabelece que o nascimento de Jesus não foi um evento acidental, mas sim um ato de planejamento e escolha cósmica. A seleção de Urântia e dos hebreus não foi por acaso, mas sim por uma escolha estratégica e planejada do filho criador Micael. Então começamos hoje pelo princípio da história. E o primeiro ponto que nos choca é a complexidade dessa decisão. Por que a Palestina? Por que os hebreus? O livro nos revela que Micael, após consultar o Alto Conselho, incluindo os Melquisedeques e Gabriel, fez uma escolha intencional de Urântia como planeta para sua outorga final. A decisão se baseou em um estudo aprofundado das condições dos mundos segregados e nas vantagens relativas dos hebreus, considerando suas características espirituais, intelectuais e raciais. Isso nos convida à reflexão. O nascimento de Jesus foi um evento planejado cósmico e cuidadosamente, e não um mero milagre isolado na história. O processo de seleção da família. A escolha de José e Maria não foi aleatória, mas sim resultado de uma investigação exaustiva por uma comissão de altíssimas personalidades do universo. A escolha da família foi feita com a mesma minúcia. Gabriel, o diretor de revelação, despachou a comissão familiar dos 12, composta pelas mais elevadas personalidades deste universo, para investigar detalhadamente as famílias judaicas. Essa comissão apresentou 3 casais favoráveis, mas a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Foi a Gabriel, então, que comunicou a Maria a extraordinária notícia. Esse processo demonstra a seriedade e o cuidado do universo com a encarnação projetada de Micael. Nos lembra que, mesmo nos eventos mais divinos, há um processo de seleção, mérito e cooperação humana, reforçando o nosso papel na evolução cósmica. E a seção 1, José e Maria. José, o pai humano de Jesus, Joshua ben José, era um hebreu entre os hebreus, embora trazendo muitos traços hereditários não judeus que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica de tempos em tempos pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus remontava aos dias de Abraão, e através desse venerável patriarca remetia-se até as linhas mais antigas de hereditariedade que se ligavam aos sumérios e noditas, e através das tribos meridionais dos antigos homens azuis até Andon e Fonta. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos, construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. José, ele próprio, era carpinteiro e mais tarde foi um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum, acentuada aqui e ali, pelo aparecimento de indivíduos incomuns que se haviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados à evolução da religião em Urântia. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares, que abrangia várias das mulheres mais notáveis nas histórias das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum, dos seus dias e geração, dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava entre os seus antepassados com mulheres bem conhecidas como Anu, Tamar, Ruth, Betsabá, Ansi, Cloa, Eva, Enta e Ratá. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava a origens mais auspiciosas. A uniformidade na linha dos ancestrais de Maria e a de José, caracterizada pela predominância de indivíduos fortes, mas comuns, era quebrada aqui e ali por várias personalidades que se destacavam na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar Maria como judia.
Na cultura e na crença, ela era judia, mas, pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, hitita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genérica do que a de José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da outorga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal. Era plano de Micael aparecer na Terra como um homem comum, de modo tal a gente comum entendesse e o recebesse. E por isso é que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornassem os progenitores nessa outorga. Então, essa seção do documento 122 detalha a genealogia e as características de José e Maria. Destaca a composição racial mista e a natureza comum e acessível deles, que é o cerne do ensinamento de Urântia sobre a encarnação de Jesus. José, o carpinteiro e o homem comum. José era um homem comum, trabalhador, carpinteiro e empreiteiro, cuja linhagem era de gente comum, mas notável por sua conexão com a evolução da religião. O livro de Urântia começa por José, o pai humano de Jesus. Ele não era descendente direto de grandes reis como Davi ou Salomão, nem de Adão. José era um hebreu entre os hebreus, mas com ascendência que remonta aos sumérios e noditas, passando pelas antigas tribos azuis. Sua família era de trabalhadores, construtores, pedreiros e ele próprio um carpinteiro. Esta era uma linhagem de gente comum, mas marcada pela devoção religiosa. Isso nos leva à primeira grande reflexão desta sessão. Micael escolheu uma linhagem de pessoas comuns, reforçando o plano de que o mestre deveria ser acessível e compreensível para todos. Maria, a mestra da herança mista. Maria, embora judia na cultura, tinha uma herança racial mais genérica e singular, vinda de uma longa linhagem de mulheres notáveis. Ao olharmos para Maria, a mãe terrena, encontramos uma ascendência ainda mais diversificada. O livro afirma que, embora Maria fosse judia em sua cultura e fé, seu sangue era uma rica composição de linhagens sírias, hititas, fenícias, gregas e egípcias. Ela era, portanto, uma figura de herança racial genérica. Sua linhagem incluía mulheres notáveis da história de Urântia, como Tamar, Ruth e Betsabá. O universo não escolheu uma família de pureza racial ou distinção social, mas sim uma mulher de rica composição genética e ancestralidade notável. A diversidade na linhagem de Maria e José sublinha um ensinamento poderoso. A outorga de Micael tinha uma mensagem universal desde o início. Ele não veio apenas para uma raça ou cultura, mas para toda a humanidade, representada na união dessas linhagens. E o propósito da escolha. A combinação de parentescos raciais e dons de personalidade de José e Maria era o ideal para que Micael pudesse cumprir seu plano, de aparecer como um homem comum. Então, concluindo essa sessão, o livro afirma que, de todos os casais na Palestina, José e Maria possuíam uma combinação ideal de parentescos raciais, abertos e dons de personalidade acima do normal. O objetivo de Micael era claro: aparecer na Terra como um homem comum, para que a gente comum o entendesse e o recebesse. A escolha de José e Maria não foi sobre quem eles eram, mas sobre o que eles representavam, o potencial da humanidade comum para a realização espiritual. Isso é um convite direto a cada um de nós para que reconhecemos nosso próprio potencial para o crescimento espiritual. Na seção 2, Gabriel aparece para Isabel. Documento 122, seção 2.1. O trabalho da vida de Jesus em Urântia, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe, Isabel, era membro do ramo mais próspero do mesmo grande grupo familiar, a qual também pertencia Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho do ano 8 a.C., cerca de 3 meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel ao meio-dia, tal como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela:
o teu marido Zacarias, está diante do altar em Jerusalém, enquanto o povo reunido ora pela chegada do libertador, e eu, Gabriel, vim para anunciar que tu irás dentro de pouco conceber um filho, que será o percussor do seu divino mestre, e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará ao teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus, e também irá proclamar a vinda do curador de almas do vosso povo e o libertador do espírito de toda a humanidade. A tua prima Maria será a mãe desse menino prometido, e eu também aparecerei diante dela. Essa visão amedrontou grandemente a Isabel. Depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência, revirando-a na sua mente, ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante, mas não falou da revelação a ninguém, exceto ao seu marido, até que posteriormente, afinal, visitasse Maria, em princípios de fevereiro do ano seguinte. Durante 5 meses, contudo, Isabel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido. E quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência, só consentindo em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa e sem maior entusiasmo, quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele. E apenas 6 semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro, do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu a José a deixar viajar à cidade de Judá, a 7 quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas duas futuras mães sobre a sua aparição à outra. Naturalmente, ficaram ansiosas para encontrar-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por 3 semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. João nasceu na cidade de Judá aos 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles como Gabriel havia prometido. E ao 8º dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornar-se-ia um líder espiritual e um mestre religioso. E no coração de João, o solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas. Ainda quando criança, o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço do seu pai, e João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo que o via. Então, nessa sessão, Gabriel aparece para Isabel. É a peça que conecta a pré-história de Jesus com o mistério do seu precursor, que é o João Batista. Ela estabelece a natureza planejada de ambos os nascimentos. O início do trabalho de João. O trabalho de Jesus foi iniciado por João Batista. O nascimento de João também foi planejado e anunciado por Gabriel. O livro nos surpreende ao afirmar: a vida de Jesus durante foi, na verdade, iniciada por João Batista. João, o precursor, veio de uma família ligada a de Maria, sua mãe, Isabel, era prima de Maria, e seu pai, Zacarias, era um sacerdote judeu. Em junho do ano 8 a.C.,
Gabriel aparece a Isabel, cerca de 3 meses após o casamento de José e Maria, com a mensagem clara. Gabriel anuncia o nascimento de um filho que deveria se chamar João e que seria o precursor do Mestre Divino. Gabriel também informa a Isabel que sua prima Maria seria a mãe do menino prometido. Este é um momento de pura coordenação cósmica. O universo não estava apenas arranjando o nascimento de Micael, mas também preparando o caminho, garantindo que o precursor chegasse antes como um farol. A reação humana, que é a fé ao ceticismo. A revelação gera medo, sigilo, ceticismo em Zacarias e necessidade de reforço mútuo entre as mães. Apesar da majestade de Gabriel, a reação de Isabel foi de grande temor. Ela guardou a revelação por 5 meses, sem contar nem mesmo para Zacarias. O sacerdote, por sua vez, foi cético e levou semanas para aceitar a notícia da futura maternidade da esposa. Foi só mais tarde, por meio de um sonho impressionante, que Zacarias se convenceu. A fé de Maria Isabel, porém, se fortaleceu no encontro pessoal que se deu nas montanhas de Judá. Gabriel havia informado a cada uma sobre a aparição à outra, e essa visita de 3 semanas de Maria Isabel foi crucial. Então, mesmo diante de uma revelação divina, o processo humano é de dúvida, sigilo e, finalmente, de fortalecimento da fé mútua. A fé não apenas é um dom, mas uma escolha que precisa ser nutrida pelo apoio e pela certeza compartilhada. E o nascimento e o destino. João nasceu em março de 7 a.C. e foi batizado com o nome ordenado por Gabriel. O livro de Urântia nos diz que, desde a mais tenra infância, seus pais inculcaram em João a ideia de que ele seria um líder e mestre religioso. Seu coração, diz o texto, sempre foi sensível a essas sementes sugestivas. O nascimento de João confirma o planejamento cósmico. A preparação para a chegada de Jesus era tão importante que o precursor teve um anúncio divino e uma educação direcionada desde o berço, garantindo que ele estaria pronto para o seu papel quando o mestre chegasse. Esta sessão completa uma análise profunda sobre as escolhas cósmicas, a genealogia e a preparação dos precursores. E a sessão 3, o anúncio de Gabriel feito a Maria. Documento 122, seção 3.1. Uma tarde, por volta do cair do sol, antes que José tivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria, ao lado de uma mesa baixa de pedra, e após ela haver se recomposto, ele disse: Bem a pedido daquele que é meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás Josuá, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e Isabel, a tua parente, para quem também eu apareci, e que deve também agora conceber um filho cujo nome será João, e será ele quem preparar o caminho para a mensagem de libertação que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e uma convicção profunda. E não duvides tu de minha palavra, Maria, pois este lar foi escolhido para como a residência mortal do menino predestinado. A minha bênção recai sobre ti, e os poderes dos Altíssimos irão fortalecer-te, e o Senhor de toda a terra cobertear na sua sombra. Maria ponderou sobre essa visitação secretamente no seu coração durante várias semanas, antes de ousar abrir-se com o marido a respeito desses acontecimentos inusitados, até que estivesse certa de que carregava em si uma criança. Ao escutar sobre tudo isso, ainda que grande fosse a sua confiança em Maria, José ficou muito perturbado e não pôde dormir por várias noites. A princípio, José tinha dúvida sobre a visita de Gabriel. Depois, quando estava quase se persuadindo de que Maria tinha realmente ouvido a voz e visto a forma do mensageiro divino, José torturava-se ao pensar sobre como poderiam ser essas coisas. Como a progenie de seres humanos poderia ser um filho com o destino divino? E José não podia nunca reconciliar essas ideias conflitantes até que, depois de várias semanas de muito pensar, ambos, ele e Maria,
chegaram à conclusão de que tinham sido escolhidos para tornar-se os pais do Messias, ainda que o conceito judeu não fosse, nem um pouco, o de que o libertador aguardado deveria ter a natureza divina. Ao chegarem a essa importante conclusão, Maria apressou-se a partir para uma visita a Isabel. Quando retornou, Maria foi visitar os seus pais, Joaquim e Ana, seus 2 irmãos e as 2 irmãs, bem como seus pais sempre foram muito céticos sobre a missão divina de Jesus, embora até esse momento, evidentemente, nada ainda soubesse da visitação de Gabriel. Mas Maria confidenciou a sua irmã Salomé que achava que o seu filho estava destinado a tornar-se um grande mestre. O anúncio que Gabriel fez a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus e foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa. Então, o encontro de Maria e a mensagem a Gabriel. Esta parte destaca a mensagem de Gabriel, o nome de Josuá e a humanidade da concepção. Gabriel aparece a Maria após a concepção ter sido ordenada. Anuncia o nome de Josuá, Jesus, e o propósito, que seria de inaugurar o reino do céu na terra, e que por volta do cair do sol, Gabriel aparece a Maria em Nazaré, que é um momento de extrema importância. Gabriel se apresenta como mensageiro do seu mestre e traz a grande notícia: a concepção em ti foi ordenada pelo céu. Gabriel revela o nome do menino deverá ser Josuá, que nós conhecemos como Jesus. E o propósito da sua vida será que ele inaugurar o reino dos céus na terra entre os homens. Então aqui o livro deixa o propósito claro. O reino não é um evento futuro, mas uma inauguração presente e ativa. O nome Josuá, que significa Salvador ou Deus salva, está intrinsecamente ligado à missão de estabelecer o governo de Deus no coração dos homens. A reação humana, que é a luta de José e Maria. José fica perturbado e cético. O casal luta para conciliar a natureza humana com o destino divino do filho, já que o conceito messiânico judaico não incluía a natureza divina. Maria guarda o segredo por semanas até ter certeza da gravidez, antes de se abrir com José. E a reação dele é profundamente humana. José fica perturbado, cético e luta para conciliar a notícia. O texto é enfático. Como a progênie de seres humanos poderia ser um filho com destino divino? Isso acontece porque o conceito judaico do Messias era de um libertador político e humano, e não de um ser divino encarnado. A dúvida de José e Maria nos conecta à sua humanidade. O livro nos mostra que, mesmo os pais do Filho Criador tiveram que passar pelo processo de fé, raciocínio e aceitação progressiva de uma verdade que era radicalmente nova para a sua cultura. O evento sobrenatural único. Maria, depois de se fortalecer com a visita a Isabel, retorna, e embora seus pais e irmãos fossem céticos quanto à missão divina de Jesus, ela se sente confirmada. E aqui chegamos ao ponto mais esclarecedor para os leitores. O livro de Orante afirma categoricamente que o anúncio de Gabriel a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus e foi o único evento de ocorrência sobrenatural, ligado a toda a experiência da mãe de Jesus. Isso desmistifica a narrativa tradicional e reforça a natureza profundamente humana e natural do nascimento de Micael. Ele é o Filho de Deus, mas nasceu como filho da humanidade, um bebê comum e normal deste reino, conforme Maria foi instruída por Gabriel. Então, esta análise estabelece a natureza humana, a missão do reino e a distinção entre a concepção e a intervenção angelical. Seção 4. O sonho de José. Documento 122, seção 4.1. José não se conformou com a ideia de que Maria estivesse para tornar-se mãe de uma criança extraordinária, até que teve a experiência de um sonho de forte impressão. Nesse sonho, um mensageiro celestial brilhante apareceu a ele e, entre outras coisas, disse: José, apareço sob o comando daquele que agora reina nas alturas.
e tenho mandado destruí-lo a respeito do filho que Maria irá gerar e que se tornará uma grande luz para o mundo. Nele estará a vida, e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. Ele virá primeiro para o seu próprio povo. Todavia, poucos destes o receberão, mas a quantos o receberem, será revelado que são os filhos de Deus. Depois dessa experiência, José deixou totalmente de duvidar da história de Maria, sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que a criança que estava para nascer tornar-se-ia o mensageiro divino para o mundo. Em todas essas visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornar-se-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o Messias há muito esperado. Jesus não era o Messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. A sua missão não se dirigia apenas a um povo, era para todas as raças e povos. José não tinha a linhagem do rei Davi. Maria tinha mais ancestrais na linha de Davi do que José. Bem verdade é que José havia ido a Belém, a cidade de Davi, para ser registrado no censo romano. Mas isso aconteceu porque 6 gerações antes, o ancestral de José, naquela geração, sendo um órfão, tinha sido adotado por um certo Sadoque, que era descendente direto de Davi, e por isso José podia ser também contado como sendo da casa de Davi. A maioria das chamadas profecias messiânicas no Antigo Testamento puderam ser aplicadas a Jesus e, sobretudo, muito tempo depois que a sua vida na terra havia já sido vivida. Durante séculos, os profetas hebreus haviam proclamado a vinda de um libertador. E essas promessas tinham sido elaboradas por gerações sucessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono de Davi e que, por meio dos métodos miraculosos de Moisés, estabeleceria os judeus na Palestina como uma nação poderosa, livre do domínio estrangeiro. Novamente, muitas das passagens figurativas encontradas nas escrituras dos hebreus foram posteriormente aplicadas de modo distorcido à missão da vida de Jesus. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a aparecerem adequar-se a algum episódio da vida do Mestre na Terra. Jesus, certa vez, negou publicamente ele próprio qualquer ligação com a casa real de Davi. Até mesmo aquela passagem: uma jovem dará à luz um filho, foi levada a ser lida como sendo: uma virgem dará à luz um filho. Isso também é verdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de José quanto de Maria, as quais foram elaboradas depois da carreira de Micael na terra. Muitas dessas linhagens contêm bastante da linha ancestral do mestre, mas no todo elas não são genuínas e nem confiáveis como sendo verdadeiras. Os primeiros seguidores de Jesus frequentemente sucumbiram à tentação de fazer com que todas as velhas expressões proféticas parecessem encontrar a sua realização na vida do Senhor, do seu Senhor e Mestre. Então, essa sessão, o sonho de José, é vital para consolidar o entendimento de que a missão de Jesus era universal e não nacionalista judaica. Ela também aborda diretamente a questão da linhagem de Davi e as profecias, desmistificando a interpretação tradicional. A confirmação a José e o propósito maior. José precisou de uma confirmação direta, o sonho com o mensageiro celestial, para superar o ceticismo. A mensagem confirma o nascimento de uma grande luz para o mundo e que a vida de Jesus seria a luz da humanidade. O ceticismo de José sobre a história de Maria só cessou após um sonho forte de impressão. O mensageiro celestial apareceu a ele com uma mensagem divina crucial para o nosso entendimento. Nele estará a vida e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. E aqui está o ponto-chave. Em todas essas visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi, e nada sugeriu que Jesus seria o Messias há muito esperado pelos judeus. O livro afirma: Jesus não era o Messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. A missão de Micael era universal, para todas as raças e povos, e não apenas para um único povo. Isso nos liberta da limitação nacionalista e nos convida a ver Jesus como mestre global.
A linhagem de Davi desmistificada. José não era da linhagem direta de Davi. Sua conexão com a casa de Davi era apenas legal e indireta, devido a uma adoção ocorrida 6 gerações antes. Apesar que é comumente ensinado, o livro esclarece que José não tinha linhagem direta do rei Davi. Maria, sua esposa, tinha até mais ancestrais na linha de Davi do que ele. A razão pela qual José foi a Belém, a cidade de Davi, foi para o censo romano, que era puramente técnica. Um ancestral de José, órfão 6 gerações antes, havia sido adotado por um descendente direto de Davi, permitindo que José fosse contado como sendo da casa de Davi. Então, esse detalhe sublinha que a divindade de Jesus não dependia de uma linhagem sanguínea real humana. A conexão com Davi foi apenas uma formalidade para cumprir a lei da época, reafirmando que a importância de Jesus reside na sua filiação divina e no seu serviço, e não em seus status genealógico terrestre. E análise das profecias. As profecias messiânicas foram elaboradas, distorcidas e aplicadas de modo incorreto à missão de Jesus. O próprio Jesus negou ter qualquer ligação com a casa real de Davi. Esta é talvez a seção mais desafiadora e esclarecedora para quem estuda a história bíblica. O livro de Urântia nos diz que muitas profecias do Antigo Testamento sobre um libertador foram criadas para prever um governante judeu poderoso que libertaria Israel do domínio estrangeiro, o Messias que Jesus não era. Além disso, muitas passagens foram deformadas ou aplicadas de modo distorcido. A vida de Jesus, o texto chega a mencionar a famosa passagem: uma jovem dará à luz um filho, sendo lida como uma virgem dará à luz um filho. O livro é enfático. O próprio Jesus, certa vez, negou publicamente qualquer ligação com a casa real de Davi. A verdadeira missão de Jesus não precisou de profecias forçadas. Ela era o mestre do amor e do serviço universal. Essa revelação nos convida a descartar as expectativas humanas e nacionalistas e a focar no evangelho da filiação a Deus, que é a essência do seu ensinamento. Ok? E essa passagem aqui, tá, gente? De que uma jovem dará à luz um filho, sendo lida como uma virgem dará à luz um filho. Aí, para quem é estudante da Bíblia hebraica, quando houve a tradução para a Septuaginta para o grego, onde houve, aí quem é estudante sabe melhor. E a seção 5, os pais terrenos de Jesus. Documento 122, seção 5.1. José era um homem de maneiras suaves, extremamente consciente e de todos os modos fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava muita tristeza em José. Na sua juventude, entre os seus 8 irmãos e irmãs, ele havia sido mais alegre. Mas nos primeiros anos de sua vida de casado, durante a infância de Jesus, esteve sujeito a períodos de um desencorajamento espiritual leve. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuadas um pouco antes da sua morte prematura, depois que a situação econômica da sua família melhorou, em consequência do seu progresso, quando passou de carpinteiro à posição de um próspero empreiteiro. O temperamento de Maria era completamente oposto ao do marido. Geralmente era alegre, muito raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre ensolarada. Maria permitia-se dar livre e frequente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções e nunca sentira afligida, até a súbita morte de José. E mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária de seu filho mais velho, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar, atônito. Mas, durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com seu estranho e pouco compreendido primogênito, com os irmãos e irmãs ainda vivos dele.
Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai, o dom de ser um grande mestre, a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão. Ele herdara da sua mãe, nas reações emocionais ao meio ambiente, na sua vida de adulto. Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador, o que algumas vezes deixava transparecer tristeza, mas, mais frequentemente, ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada de sua mãe. No conjunto, a tendência era de que o temperamento de Maria dominasse a carreira do seu filho divino, durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais. Em algumas das suas atitudes, em outras ele demonstrava mais as características de um deles do que as do outro. De José, Jesus tinha educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. Ele, um homem de muito pensar, e ela, uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade à prática na execução imediata das coisas. José era moreno, de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro, de olhos castanhos. Tivesse José vivido mais e ter-se-ia tornado indubitavelmente um crente firme na missão do seu filho mais velho. Maria alternava-se, ora acreditando, ora duvidando, sendo grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos e pelas dos seus amigos e parentes, mas sempre era fortalecida na sua atitude final, pela memória da aparição de Gabriel imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era uma hábil tecelã e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidaram para que os seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria, no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E quando Maria trouxe a José um copo de água durante a refeição do meio-dia, foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte a um ao outro. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus, na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. Esse casamento concluiu um noivado normal que durou quase 2 anos. Poucos depois se mudaram para a casa em Nazaré, que havia sido construída por José com a ajuda de 2 dos seus irmãos. A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava de modo encantador a paisagem do campo. Nessa casa, especialmente preparada, esses jovens pais, na expectativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, não sabiam que aquele evento, memorável para todo o universo, estava para acontecer enquanto eles estivessem fora da casa, em Belém, na Judéia. A parte maior da família de José converteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos entre as da gente de Maria acreditaram nele, antes que ele deixasse este mundo. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua família, especialmente o seu pai, ativeram-se a ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestamente com as atividades dos macabeus ainda recentes naqueles tempos. José apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental ou helenista, mais liberal e aberta da lei dos profetas. Então, essa seção, Os Pais Terrenos de Jesus, é rica em detalhes psicológicos e genéticos, oferecendo uma visão íntima e humana de José e Maria.
Ela explica como o temperamento de Jesus foi uma combinação das qualidades dos seus pais e reforça a natureza planejada e acessível da sua encarnação. E o contraste de temperamentos. José era um homem suave, quieto, consciente e sujeito a períodos de desencorajamento, especialmente durante as dificuldades econômicas. Maria era seu oposto, alegre, ensolarada, expressiva e raramente ficava abatida. O livro nos oferece um retrato psicológico detalhado de José, o carpinteiro que ascendeu a empreiteiro. Era de maneiras suaves, pensava muito e falava pouco. Ele era profundamente fiel às convenções religiosas, mas a condição sofrida do seu povo o levava ao desencorajamento. Maria, por outro lado, era o sol. Ela era alegre, expressiva e mantinha uma disposição sempre ensolarada. Essa resiliência foi crucial para ela enfrentar os choques da morte precoce de José e, mais tarde, a carreira extraordinária do seu primogênito. O universo escolheu uma união de opostos complementares. Essa diferença de temperamento não foi um acaso, mas uma preparação para o tipo de personalidade que Jesus precisava ter. A herança de Jesus. O temperamento e os talentos de Jesus foram uma combinação de seus pais. Embora a disposição de Maria tendesse a dominar em sua carreira adulta, Jesus herdou o dom da doçura especial e a compreensão compassiva da natureza humana de José. Já o dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão vieram de Maria. Em termos de fé, Jesus recebeu de José a educação estrita nos rituais judeus, mas de Maria ele recebeu um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito liberal da liberdade espiritual. Jesus não era uma figura unidimensional. Ele era a união perfeita de traços. Ele era ao mesmo tempo meditativo, como José, e otimista e determinado, como Maria. Isso reforça o princípio da filiação a Deus, através de uma personalidade humana completa, capaz de se conectar com todos os tipos de pessoas. O contraste de religião e ceticismo. José tendia ao conceito Messias espiritual, visão oriental babilônica, enquanto Maria e sua família se inclinavam ao Messias político temporal, visão ocidental helenista. O ceticismo de Maria era influenciado por sua família. Embora José e Maria fossem bem educados, havia um profundo contraste em sua visão religiosa. José se inclinava para o conceito espiritual do Messias, que seguia a visão oriental mais formal da religião, e Maria, a sua família, que tinham laços com os macabeus, inclinavam-se para a ideia de um libertador político, e tinham uma visão ocidental helenista mais liberal. O livro revela que Maria frequentemente alternava entre acreditar e duvidar na missão do seu filho, sendo influenciada pela descrença de seus outros filhos e parentes. A história de José e Maria é um lembrete de que a fé não é estática. A mãe do mestre enfrentou dúvidas reais e o ceticismo da sua própria família nos mostra que a mensagem de Jesus enfrentaria o desafio da expectativa humana desde o seu início. A fé exige um esforço pessoal contínuo. E a seção 6, o Lá em Nazaré. Documento 122, seção 6.1. A casa de Jesus não ficava longe do alto da colina, na parte norte de Nazaré, a uma certa distância da nascente de água da cidade, que era na parte leste. A família de Jesus morava nos arredores da cidade, e isso facilitou, posteriormente, as caminhadas dele ao campo e as subidas à montanha próxima, a mais alta de todas, na parte sul da Galiléia, exceto pela cadeia do Monte Tabu, a leste, e o Monte Naim, que tinham aproximadamente a mesma altitude. Esta casa localizava-se um pouco ao sul e a leste da parte sul do promontório desse monte e a meio caminho entre a base dessa elevação e a estrada que vai de Nazaré a Canaã. Além de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir uma trilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na direção nordeste
até um ponto onde se juntava à estrada de Séforis. A casa de José e Maria tinha estrutura de pedra e um cômodo com um teto plano e a construção adjacente para abrigar os animais. A mobília consistia de uma mesa baixa de pedra, utensílios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, vários bancos pequenos e esteiras para dormir sobre o chão de pedra. No quintal ao fundo, perto do anexo dos animais, ficava o abrigo que protegia o forno e o moinho para moer os grãos. Eram necessárias 2 pessoas para operar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de grãos e outra para moer. Quando ainda menino, Jesus muitas vezes cuidava de dosar os grãos do moinho, enquanto a sua mãe girava o moedor. Mais tarde, quando a família cresceu, todos se agrupavam em volta da mesa de pedra, que foi aumentada para desfrutarem das refeições, servindo-se do alimento em um prato comum, ou potiche. Durante o inverno, na refeição noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena e achatada de terracota cheia de óleo de oliva. Após o nascimento de Marta, José construiu uma outra acomodação, um quarto grande, usado como carpintaria durante o dia e como quarto de dormir à noite. A sessão lá em Nazaré é importante, pois fundamenta a vida de Jesus no contexto geográfico social real, reforçando que a sua experiência terrena foi comum, humilde e profundamente ligada ao seu ambiente. A geografia de Nazaré. A casa de Jesus situava-se no norte de Nazaré, próxima à colina, facilitando suas caminhadas e subidas às montanhas próximas, como o Monte Tabor. O livro de Orante nos dá a localização exata. O lar de Jesus ficava na parte norte de Nazaré, não muito distante do topo da colina. Essa localização à beira da cidade foi crucial, pois facilitou o acesso de Jesus ao campo e às montanhas. O livro menciona que seus passeios favoritos incluíam subir a montanha, a mais alta da região, exceto a Tabor, e seguir trilhas que levavam à estrada de Séforis. Essa descrição nos convida a imaginar Jesus em contato íntimo com a natureza, subindo colinas e refletindo na vastidão do campo. A jornada interior do mestre estava ligada à sua jornada geográfica, longe do centro urbano, permitindo-lhe a meditação e a comunhão com o ajustador do pensamento. E a estrutura humilde do lar. A casa de José e Maria era a definição da simplicidade e humildade. Uma estrutura de pedra, com um teto plano e um anexo para os animais. A mobília era funcional, composta por uma mesa baixa de pedra, bancos e esteiras para dormir sobre o chão. Isso nos lembra da realidade material daquela época. O quintal abrigava o forno e o moinho de grãos. O moinho exigia 2 pessoas para operar. E o livro revela um detalhe comovente. Jesus, ainda menino, muitas vezes ajudava sua mãe dosando os grãos enquanto ela girava o moedor. Jesus nasceu e cresceu em um lar de trabalho e cooperação. Ele não foi poupado das tarefas diárias e da rotina doméstica. O Filho Criador viveu a plenitude da experiência humana, começando por ajudar a sua mãe na moagem do grão, e isso leva o trabalho e o serviço cotidiano a um nível de dignidade divina. E a evolução do lar. A casa evoluiu com a família. Uma mesa de pedra aumentada e um novo cômodo construído por José para ser carpintaria e quarto de dormir. Com o crescimento da família, especialmente após o nascimento de Marta, o lar se expandiu de forma prática. A mesa de pedra foi aumentada e José construiu um quarto adicional, que servia como carpintaria durante o dia e quarto de dormir à noite. O lar de Nazaré não era estático. Ele era um reflexo da vida de trabalho e do crescimento familiar, uma lição, adaptação e provisão. A casa do mestre não era um espaço de esforço físico, cheiro de madeira e responsabilidade, fundamental para moldar o caráter compassivo e prático de Jesus. A seção 7, a viagem a Belém. Documento 122, seção 7.1. No mês de março do ano 8 a.C.,
mês em que José e Maria casaram-se, César Augusto decretou que todos os habitantes do Império Romano fossem contados, que deveria ser feito um censo de modo que pudesse ser utilizado para uma cobrança mais eficiente dos impostos. Os judeus sempre tiveram muita prevenção contra qualquer tentativa de enumerar o povo, e isso além das dificuldades domésticas com Herodes, o rei da Judéia. Havia conspirado para causar o adiamento por um ano na concretização desse censo. No reino dos judeus, em todo o Império Romano, esse censo ficou registrado no ano 8 a.C., exceto no reino de Herodes, na Palestina, onde foi feito um ano mais tarde, no ano 7 a.C. Não se fazia necessário que Maria fosse a Belém fazer esse registro. José estava autorizado a efetuar o registro por toda a sua família, mas Maria, sendo uma pessoa dinâmica e ousada, insistiu em acompanhá-lo. Ela temia que, sendo deixada sozinha, a criança nascesse enquanto José estava ausente. E Belém, não sendo longe da cidade de Judá, Maria previu a possibilidade de uma agradável visita à sua parente Isabel. José praticamente proibiu Maria de acompanhá-lo, mas foi inútil. Quando a comida estava sendo empacotada para a viagem de 3 ou 4 dias, ela preparou rações duplas e aprontou-se para a viagem. E antes que saíssem de fato, José, José já se havia acostumado com a ideia de Maria ir junto, então, alegremente, eles partiram de Nazaré ao alvorecer do dia. José e Maria eram pobres, e como tivessem apenas um burro de carga, Maria cavalgava o animal, estando já adiantada na gravidez, junto com as provisões, enquanto José caminhava guiando o animal. A construção e a manutenção de uma casa havia sido um grande peso para José, pois ele devia também contribuir para a sobrevivência dos seus pais, já que o seu pai recentemente tinha se tornado incapacitado para tal. E assim o casal judeu partiu da sua humilde casa na manhã de 18 de agosto do ano 7 a.C. para sua viagem a Belém. No seu primeiro dia de viagem, eles contornaram as contrafortes ao sopé do Monte de Boa, onde passaram a noite acampados à margem do Jordão. Ali, eles perguntaram a si próprios, profundamente, sobre a natureza do filho que nasceria deles. José aderindo ao conceito de um mestre espiritual e Maria sustentando a ideia de um Messias judeu, um libertador da nação hebraica. Cedo, na brilhante manhã de 19 de agosto, José e Maria estavam de novo a caminho. Tornaram sua refeição no meio-dia junto ao pé do monte Sartaba, que domina o Vale do Jordão, e continuaram a viagem chegando ao Jericó à noite, onde pararam em uma hospedaria na estrada nos arredores da aldeia. Depois da refeição da noite e de muita discussão sobre a opressão do governo romano, sobre Herodes, sobre os registros de recenseamento e a influência relativa de Jerusalém e Alexandria como centros da cultura e ensinamentos judeus, os viajantes de Nazaré retiraram-se para o repouso noturno. Bem cedo pela manhã, no dia 20 de agosto, retornaram sua viagem e alcançaram Jerusalém antes do meio-dia. Visitaram o templo e tornaram de novo o seu caminho para chegar a Belém, bem no meio-dia da tarde. O albergue estava superlotado e José então procurou um alojamento entre os parentes distantes, mas todos os quartos em Belém encontravam-se repletos. Ao retornarem à praça na frente do albergue, José foi informado de que os animais dos estábulos das caravanas, construídos nos flancos do rochedo situados exatamente abaixo do albergue, haviam sido retirados e que tudo estava limpo exatamente para receber os hóspedes. Deixando os asnos na frente do albergue, José colocou os sacos de roupas e provisões sobre os seus ombros e desceu com Maria os degraus de pedra até o alojamento de baixo. Viram-se instalados naquilo que era uma sala de estocagem de grãos, na frente dos estábulos das manjedouras. Cortinas de tendas haviam sido despenduradas e eles se deram por muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. José havia pensado em registrá-los logo em seguida, mas Maria achava-se cansada, bastante extenuada mesmo, e suplicou-lhe que permanecesse com ela, e ele ficou ali. Então, essa sessão A Viagem a Belém é a narrativa que prepara para o palco do nascimento
esclarecendo as circunstâncias políticas e pessoais que levaram José e Maria a estar em Belém, desmistificando a ideia de que a viagem foi uma jornada romântica forçada por profecia. O censo e a data. A viagem foi motivada pelo censo romano decretado por César Augusto para a cobrança de impostos, mas que foi adiado por um ano na Judéia devido à oposição judaica. O censo de Herodes foi realizado em 7 a.C. A viagem de Nazaré a Belém não foi motivada por profecia, mas por política e impostos. César Augusto havia decretado um censo para eficiente cobrança de impostos. Embora registrado em 8 a.C., em grande parte do Império, o livro confirma que no reino de Herodes ele foi adiado e só foi realizado em 7 a.C., o ano do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se deu em um contexto político e econômico muito específico. O Messias não nasceu secretamente. Seu nascimento estava ligado diretamente à burocracia e ao poder opressor do Império Romano, um detalhe crucial para entender o contexto social da sua vida. E a decisão ousada de Maria. Maria insistiu em acompanhar José, embora não fosse necessário. Ela temia dar à luz sozinha e queria visitar sua parente Isabel, em Judá, próximo a Belém. O casal era pobre e viajou de burro. O livro revela a natureza dinâmica e ousada de Maria. Embora José pudesse registrá-la, ela insistiu em ir junto. Por quê? Ela temia dar à luz sozinha enquanto José estivesse fora, e a viagem oferecia a oportunidade de uma visita agradável à sua prima Isabel, que morava perto de Belém. O casal era pobre, eles tinham apenas um burro de carga para as provisões e para Maria, que estava adiantada na gravidez, enquanto José caminhava guiando o animal. Eles partiram na manhã de 18 de agosto do ano 7 a.C. A razão da viagem não foi cósmica, não foi mística, mas prática e pessoal. A atitude de Maria de preparar rações duplas e insistir em demonstra sua força de caráter e determinação, traços que ela passaria para o seu filho. A jornada e a parada na manjedoura. Durante a viagem de 3 dias, passando por Jericó, o casal ainda debatia a natureza do filho. Ao chegar a Belém, o albergue estava lotado, e eles se acomodaram em um armazém de grãos adjacente aos estábulos. Durante a viagem, o casal continuou o seu debate. José mantinha-se no conceito de um mestre espiritual, enquanto Maria ainda sustentava a ideia de um Messias judeu político. Chegando a Belém, o albergue estava superlotado. José procurou parentes, mas não havia alojamento. Eles foram informados de que os estábulos da caravana, construídos no flanco do rochedo, haviam sido liberados. José e Maria se instalaram no que era uma sala de estocagem de grãos na frente dos estábulos, sentindo-se muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. A cena da manjedoura, tão romantizada, foi na verdade uma solução prática e de última hora. O Filho Criador veio ao mundo em um lugar de trabalho e simplicidade, não de miséria. A sua chegada ao mundo mortal se deu em meados de agosto, e não em dezembro, contrariando as tradições e nos convidando a apreciar a beleza da simplicidade e da realidade de sua encarnação. Então, a seção 8, o nascimento de Jesus. Documento 122, seção 8.1. Durante toda essa noite, Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes, e no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e administrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo. Encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo para essa contingência possível, e deitado em uma manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo, até então e viram desde então, nasceu o menino prometido. E ao 8º dia, conforme a prática judaica, foi circuncidado, e formalmente denominado Josuá, Jesus. No dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o seu registro, encontrando-se então com um homem com quem havia conversado 2 noites atrás em Jericó. Foi levado por ele até um amigo abastado
que possuía um quarto na pousada, e este homem se dispôs com prazer a trocar de quartos com o casal de Nazaré. Naquela tarde, eles se mudaram para a pousada, quando ficaram por quase 3 semanas, até encontraram hospedagem na casa de uma parente distante de José. Ao segundo dia, após o nascimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel dizendo que o seu filho havia chegado e recebeu uma resposta a um convite feito a José para ir a Jerusalém, a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias, e que João, o filho deles, seria o seu principal colaborador, o braço direito do seu destino. E já que Maria compartilhava dessas mesmas ideias, não foi difícil convencer José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus pudesse crescer e se tornar o sucessor de Davi no trono de todo Israel. Desse modo, permaneceram eles em Belém por mais de um ano, tendo José se dedicado ao seu ofício de carpinteiro durante esse tempo. No dia do nascimento de Jesus, ao meio-dia, os serafins de Orante, reunidos com os seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém. Mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém, até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. A esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado, há algum tempo, por um estranho professor religioso dos pais deles, o qual em um sonho havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra, na forma de um menino, entre os judeus. E os 3 sacerdotes partiram, pois em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas em frutífera procura em Jerusalém, estavam para voltar a Ur, quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de que Jesus era o objeto da procura deles, e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava então com quase 3 semanas de idade, à época da visita deles. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma: Jesus nasceu 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio do mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, Saturno e a constelação de Peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que sucederam elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores, conduzindo pela estrela até a manjedoura para contemplar e adorar o recém-nascido. As mentes orientais e do Oriente Próximo deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos seus heróis políticos. Na falta de uma imprensa, quando a maior parte do conhecimento humano se transmitia de uma geração a outra pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como fatos. O fato do nascimento. Jesus nasceu em 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia. O nascimento foi natural, como a de qualquer bebê, e o menino foi chamado de Josué, Jesus. Chegamos ao momento central. O livro afirma que Jesus de Nazaré nasceu em 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia. Maria deu à luz um pequeno varão com a ajuda de outras mulheres viajantes. O menino foi enrolado nas roupas de Maria, que havia trazido, e deitado em uma manjedoura próxima. É crucial reter a frase: da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viram desde então, nasceu o menino prometido.
O nascimento foi completamente natural. Ao 8º dia, ele foi circuncidado e formalmente nomeado Joshua, Jesus, de acordo com a prática judaica. A expectativa humana e a missão de José. José se registra e o casal se muda para a hospedaria, ficando ali por quase 3 semanas. José é convencido por Zacarias e Isabel a permanecer em Belém para que Jesus crescesse na cidade de Davi, alimentando a ideia de um Messias político. Após o nascimento, José registrou-se e o casal conseguiu se mudar da sala de estocagem de grãos para um quarto na hospedaria, e depois para a casa de um parente. Nesse período, José visita Zacarias em Jerusalém. Zacarias e Isabel estavam sinceramente convencidos de que Jesus seria o libertador judeu, o Messias político, e que João seria seu braço direito. Eles convenceram José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus crescesse ali e se tornasse o sucessor de Davi. Por isso, José ficou em Belém por mais de um ano. Mesmo após o anúncio de Gabriel, os pais de Jesus e seus parentes não puderam se libertar da expectativa cultural e nacionalista do Messias. O livre-arbítrio deles os levou a uma ação, permanecer em Belém, baseada em uma interpretação errada da missão de Jesus, ilustrando o desafio constante entre a vontade divina e a interpretação humana. Os serafins e sacerdotes. O livro separa o fato da lenda. No dia do nascimento, serafins cantaram hinos de glória, mas esses cânticos não foram escutados por ouvidos humanos. E no momento do nascimento, nenhum pastor, nem quaisquer criaturas mortais vieram prestar homenagem. Os únicos visitantes não familiares foram 3 sacerdotes da Mesopotâmia, que estavam buscando a luz da vida anunciada em um sonho. Eles não foram guiados por nenhuma estrela, mas foram enviados a Belém por Zacarias, que os encontrou em Jerusalém. Eles visitaram a criança quando ela tinha quase 3 semanas de idade, deixando suas oferendas. A verdadeira homenagem veio dos reinos espirituais serafins e na terra de mestres espirituais sinceros, sacerdotes de Ur, atestando a natureza cósmica do evento, mas despojando do sensacionalismo humano. E a lenda das estrelas. A lenda da estrela de Belém e dos reis magos foi elaborada por zelotes e bem intencionados, com base em condições astronômicas naturais, Júpiter, Saturno e Peixes em 7 a.C. É finalmente que o livro desmistifica a lenda. Nenhum sábio foi guiado por estrela alguma. O nascimento de Jesus em agosto de 7 a.C. coincidiu com 3 condições astronômicas extraordinárias, mas inteiramente naturais, que ocorreram naquele ano, mais setembro e dezembro. Com base nesses eventos astronômicos, zelotes bem intencionados e as mentes orientais que se deleitam em fábulas elaboraram a atraente lenda da estrela e dos magos. O livro conclui: era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como os fatos. A verdade é mais poderosa do que o mito. O livro nos liberta da necessidade de milagres e nos convida a admirar a simplicidade, a realidade e o planejamento cósmico do nascimento de Jesus. A missão de Micael não precisou de estrelas sobrenaturais para guiar os homens. Ela precisou de corações dispostos. E a apresentação no templo, a seção 9, documento 122, seção 9.1. Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor e que, em lugar do seu sacrifício, como era de costume entre as nações pagãs, esse filho poderia viver desde que seus pais o redimissem com o pagamento de 5 moedas a qualquer sacerdote autorizado. Também existia uma regulamentação mosaica que dizia que uma mãe, após de um certo período de tempo, devia apresentar-se ao templo para a purificação, ou ter alguém que fizesse o sacrifício adequado em lugar dela. Era costumeiro que tais cerimônias ocorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, José e Maria foram ao templo de Jerusalém, pessoalmente, para apresentar Jesus aos sacerdotes e efetivar sua redenção e também fazer o sacrifício apropriado para assegurar a Maria a purificação cerimonial da suposta impureza do dar à luz. Nas cortes do templo estavam frequentemente presentes 2 figuras dignas de nota: Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa.
Simeão era da Judéia e Ana da Galiléia. Esses dois estavam quase sempre juntos e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e Jesus a eles. E tanto Simeão quanto Ana ansiavam pela vinda do Messias, e a sua convicção em Zacarias levara-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu. Zacarias sabia o dia esperado para José e Maria aparecerem no templo com Jesus, e acertou com Simeão e Ana antecipadamente que indicaria, com a saudação da sua mão levantada, qual na procissão das crianças recém-nascidas era Jesus. Para essa ocasião, Ana havia escrito um poema que Simeão passou a cantar, para surpresa de José, de Maria e de todos que estavam reunidos nos pátios do templo, e o hino deles, para a redenção do filho primogênito, foi assim: Abençoado seja o Senhor, Deus de Israel, que nos visitou e trouxe a redenção do seu povo. A trombeta da salvação ele fez soar por todos nós, na casa do seu servo Davi, assim como falou da boca dos seus sagrados profetas, a salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para mostrar misericórdia para com os nossos pais, na lembrança da sua santa aliança, o juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-se que nós, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, pudéssemos servir a ele sem temores, em santidade e retidão perante ele por todos os nossos dias. E que tu, assim, menino prometido, sejas chamado de profeta do Altíssimo, porque irás diante do semblante do Senhor estabelecer o seu reino. Dar conhecimento da salvação ao seu povo, em remissão dos seus pecados. Regozijemos com a doce misericórdia do nosso Deus, porque veio nos visitar a aurora do alto, para resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. E pois deixemos agora o vosso servo partir em paz, ó Senhor, conforme a vossa palavra. Pois os meus olhos virão já a vossa salvação, que por vós foi preparada diante da vista de todos os povos. Luz que resplandece para reconhecimento mesmo até dos gentios, e para a glória do nosso povo de Israel. De volta a Belém, José e Maria permaneceram em silêncio, confusos e intimidados. Maria encontrava-se bastante perturbada pelas palavras da despedida de Ana, a poetisa anciã, e José não se sentia bem em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu. Então, essa sessão, a apresentação no templo, é um momento crítico, pois marca o primeiro esforço público e político de associar Jesus ao Messias judaico e ao trono de Davi, um conceito com o qual José e Maria e a missão de Micael não estavam inteiramente alinhados. A necessidade da apresentação. José e Maria foram ao templo de Jerusalém para cumprir duas exigências mosaicas: a redenção do primogênito, o pagamento de 5 moedas, e a purificação cerimonial de Maria após o parto. A apresentação de Jesus no templo foi um ato de obediência à lei de Moisés. Os pais foram para redimir o filho primogênito, evitando o sacrifício, e que para Maria pudesse realizar o sacrifício apropriado para sua purificação cerimonial. Isso reforça a imagem de José e Maria como judeus devotos e fiéis às práticas do seu povo. Embora o nascimento de Jesus fosse um evento cósmico, sua vida na Terra seguiu a rotina e a lei humana. Isso é fundamental para sua missão de viver uma vida evolutiva completa. Os zelotes ocultos. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, e o cantor Simeão e a poetisa Ana estavam ansiosos pela vinda de um Messias político e acreditavam que Jesus era esse libertador. Zacarias orquestrou a performance. Nos pátios do templo, José e Maria se depararam com um plano. Simeão e Ana, que compartilhavam com Zacarias, o pai de João, a convicção fervorosa de que Jesus era o libertador esperado do povo judeu, ou seja, o Messias político. Haviam sido avisados da chegada do bebê. Zacarias acertou previamente com Simeão e Ana que indicaria Jesus na procissão com o gesto. Este foi um esforço claro
e premeditado para proclamar Jesus publicamente como Messias judaico. Aqui vemos o primeiro sinal do grande desafio de Jesus, a dificuldade de seus seguidores em aceitar o seu evangelho de filiação espiritual, em vez de um programa de libertação política. A visão nacionalista estava ativa desde o seu nascimento. O hino de Simeão e Ana. O poema contado por Simeão é um belíssimo hino de redenção que, no entanto, é fortemente focado na salvação dos inimigos, na casa de Davi e na glória de Israel, refletindo as expectativas judaicas. Ana havia escrito um poema que Simeão cantou com grande emoção. Embora seja um hino de louvor e esperança, ele está permeado pelas expectativas da época. Ele fala em trombeta da salvação, na casa do seu servo Davi, e em ser libertado das mãos dos nossos inimigos. O poema claramente aponta para um governante temporal que restabeleceria a nação de Israel. No entanto, o hino também contém versos maior de visão, luz que resplandece para esclarecimento mesmo até dos gentios. O hino é uma mistura fascinante. Ele revela a fé e a esperança genuínas dos seus autores, mas também a sua limitação humana. O destino de Jesus era universal, mas ele foi inevitavelmente vestido com as profecias e expectativas da sua cultura. A reação de José e Maria. José e Maria ficaram confusos e intimidados. Maria se perturbou com as palavras de Ana e José não se concordou com o esforço de politizar Jesus. Ao retornarem a Belém, a reação dos pais foi de silêncio, confusão e intimidação. Maria se sentiu profundamente perturbada e José não se sentia em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu. Este é o desafio constante que acompanharia os pais e, mais tarde, o próprio Mestre. A fé em Micael era pessoal, mas as expectativas de Zacarias, Simeão e Ana eram institucionais. O livro de Orante nos mostra a tensão entre o evangelho do reino espiritual e a doutrina do Messias político, uma tensão que Jesus precisaria enfrentar para cumprir a sua verdadeira missão. E a seção 10, a última seção, gente, Herodes age. Documento 122, seção 10.1. Os informantes de Herodes, todavia, não permaneceram inertes. Quando retornaram a ele sobre a visita dos sacerdotes de Ur a Belém, Herodes convocou esses caldeus a aparecerem diante de si. E, insistente, ele inquiriu esses homens sábios sobre o novo rei dos judeus. Mas eles deram-lhe pouca satisfação, explicando apenas que o menino nascera de uma mulher que viera a Belém com o seu marido para comparecer ao censo. Herodes, não satisfeito com essa resposta, despediu-os, dando-lhes uma bolsa de dinheiro e mandou-lhes que encontrasse a criança para que ele também pudesse ir e adorá-la, já que eles haviam declarado que o reino dela devia ser espiritual e não temporal. Todavia, ao perceber que os sábios não voltariam, Herodes encheu-se de suspeitas. E enquanto ele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe fizeram um relato completo das ocorrências recentes no templo, trazendo-lhe uma cópia de parte da canção de Simeão, que havia sido cantada nas cerimônias de redenção de Jesus. No entanto, eles não seguiram José e Maria, e Herodes ficou irado com eles quando viu que não podiam dizer para onde o casal tinha levado a criança. Então, despachou os espiões para localizar José e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a família de Nazaré, Zacarias e Isabel permaneceram longe de Belém. O menino ficou escondido com os parentes de José. José temia procurar trabalho, e as suas poucas economias estavam desaparecendo rapidamente. Mesmo na época das cerimônias de purificação no templo, José considerava-se pobre o suficiente para limitar 2 pequenos pombos à sua oferta para Maria, como Moisés havia determinado para a purificação das mães entre os pobres. Quando, após mais de um ano de buscas, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus, e em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandado
fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém, e que todos os bebês meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se de que tal criança, que haveria de tornar-se o rei dos judeus, fosse destruída. E assim, pereceram em um só dia 16 bebês meninos em Belém da Judéia. A intriga e o assassinato, mesmo na família imediata de Herodes, assim, eram acontecimentos corriqueiros na sua corte. O massacre desses infantes aconteceu em meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de 1 ano de idade. Mas havia crente no Messias vindouro, até mesmo no séquito da corte de Herodes. Nenhum desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias. Este, por sua vez, despachou um mensageiro até José. E na noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com a criança de Belém para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. Foram para Alexandria com o dinheiro providenciado por Zacarias. E lá, José trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. Então, essa sessão final, Herodes age, é a conclusão dramática do nascimento e estabelece a necessidade de refúgio no Egito, além de esclarecer o contexto do massacre dos inocentes. A intriga de Herodes e a fuga dos sacerdotes. Herodes, alertado pelos informantes sobre a visita dos seus sacerdotes de Ur, tenta obter informações sobre o novo rei dos judeus. Os sacerdotes, temendo Herodes, dão pouca satisfação e não retornam. A notícia da visita dos sacerdotes da Mesopotâmia chegou rapidamente aos ouvidos dos informantes de Herodes. O rei, paranoico e temendo o rival político, convoca os sacerdotes de Ur. Embora eles tentem acalmá-lo, dizendo que o reino de Jesus seria espiritual, não temporal, Herodes fica insatisfeito. Ao perceber que os sacerdotes não voltariam, e com o relato completo das ocorrências no templo, incluindo partes do hino de Simeão, Herodes se encheu de suspeitas. Seus espiões foram despachados para Belém, e José, temendo o perigo, já não procurava trabalho, e suas poucas economias se esgotavam rapidamente. A intriga e o medo político cercaram Jesus desde o nascimento. A vida dele, embora espiritual, se desenvolveu em um mundo onde a tirania humana era uma ameaça real. O massacre dos inocentes e a intervenção. Herodes, após mais de 1 ano de busca infrutíferas, ordenou o massacre de 16 bebês meninos em Belém. O aviso da execução veio de um crente no Messias dentro da própria corte de Herodes, que comunicou Zacarias, que por sua vez alertou José. Após mais de 1 ano, meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de 1 ano, Herodes tomou uma atitude desesperada. Suspeitando que a criança estava escondida em Belém, ele ordenou uma busca sistemática à morte de todos os bebês meninos de menos de 2 anos. O livro afirma que 16 bebês meninos perecem nesse ato de tirania. E aqui reside um detalhe vital. A fuga não foi mágica. Um crente no Messias na própria corte de Herodes soube da ordem de assassinato. Comunicou-se com Zacarias e este despachou um mensageiro para José, na noite anterior ao massacre. José e Maria fugiram com a criança sozinhos para Alexandria, no Egito. Mesmo no auge da maldade humana, a intervenção da bondade humana e a solidariedade dos crentes, a salvação de Jesus foi garantida por meio da cooperação humana e da provisão financeira de Zacarias, reforçando que a proteção de Micael veio através de canais mortais e práticos. O refúgio no Egito e o regresso. José, Maria e Jesus ficaram em Alexandria por 2 anos inteiros, alojados com parentes abastados de José. Eles só retornaram após a morte de Herodes. Com o dinheiro providenciado por Zacarias, eles viajaram sozinhos para o Egito, instalando-se em Alexandria. Lá, José trabalhou como carpinteiro e a família se alojou com parentes abastados.
Eles permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, uma parte da vida de Jesus que é totalmente desconhecida pela maioria. A fuga para o Egito e o período do exílio de 2 anos são a prova de que a vida do Filho Criador foi totalmente submetida às dificuldades e realidades do nosso mundo. A família teve que ser refugiada política e depender da solidariedade familiar e do trabalho. Isso torna a humanidade de Jesus ainda mais real e inspiradora, pois ele cresceu na rotina, na dependência e no trabalho, exatamente como nós. Aqui um mapa, tá, do local de nascimento e a rota do voo do Menino Jesus. Tá? Esse mapa é um recurso visual fantástico, que resume a jornada inicial da família de Jesus, conforme detalhado no documento 122 que acabamos de ver. Tá? O ponto de partida do nascimento, a rota de fuga. Tá? Este mapa nos dá a prova da realidade histórica e geográfica da narrativa de Urântia. A vida do mestre foi uma jornada, não um conto de fadas marcados por viagens, exílio e retorno. Então, no próximo vídeo, gente, no documento 123, nos contará os detalhes desse retorno a Nazaré, que foram os primeiros anos de crescimento do Filho do Homem. Tá? Aí vocês olham melhor aí o mapa. E aqui é a conclusão do documento 122. Então, e assim, com a fuga para o Egito, encerramos a análise detalhada do documento 122, o nascimento e a infância de Jesus. Em resumo, o que aprendemos? Que a escolha foi cósmica. O nascimento foi um ato cuidadosamente planejado, mas a concepção foi um evento natural e a intervenção angelical foi para a notificação, não para a gestação. Porque a humanidade é central. José e Maria eram de linhagens mistas, de personalidade comum, escolhido para que Jesus pudesse ser acessível a todos os povos e crescer como um homem comum. E a missão é universal. A história de Davi e as profecias foram distorcidas. O propósito de Jesus era inaugurar o reino do céu na terra espiritual e não o reino político. A simplicidade é a verdade. Não houve estrela mágica, nem pastores na hora H. A cena da manjedoura foi uma solução prática e o canto dos serafins não foi ouvido. A vida foi real. O lar era humilde. O pai teve dúvidas e a família teve que fugir para o Egito para sobreviver à perseguição política, demonstrando que a vida de Jesus foi vivida em sua plenitude humana. Então fica aí, gente, o convite, tá? O livro de Urântia nos oferece uma verdade que exige que desmistifiquemos o extraordinário para abraçar a beleza do real. Então a reflexão final é sua. O que a vida simples, porém divinamente planejada de Jesus de Nazaré revela sobre o seu propósito e a sua vida evolutiva? Gratidão a todos e até o próximo vídeo, gente. Amém.